Olá amigos, Jesui7 e no vídeo de hoje iremos contar muita coisa que está acontecendo no Arcane. Se você bateu a cabeça e não sabe o que está acontecendo, tem uma série chamada Arcane na Netflix, produzida pela Fortis, que é um estúdio francês, junto com a Riot. Então a Riot está escrevendo toda a história e o estúdio está produzindo aqui pra gente. Hoje nós vamos falar sobre o Ato 1, que foi o episódio 1, 2 e 3, e amanhã iremos falar sobre o Ato 2, que foi o episódio 4, 5, 6. Hoje nós vamos falar que talvez o Twitch já tenha aparecido na série e pouca gente percebeu. Teve easter egg que apareceu o Dr. Mundo, o Shogat, talvez uma nova campeã do LoLzinho esteja na história. Será que esse daí mesmo que apareceu é o Ryze? Vou explicar o que é Hextech, o que é Quintech, o que é Runeterra, o que é Piltover Zaun. Vou falar sobre o Singed e por aí vai, meus amigos. A Arcane tá fazendo sucesso para um caralho. Só pra vocês terem noção, na IMDb, que é o Internet Movie Database, ele é basicamente um banco de dados online de informações sobre TV, música, games, essas paradas. Na série de TV mais popular da atualidade. Ela tá com a mesma nota do que Breaking Bad, meu amigo. Breaking Bad é a minha série preferida. Vocês têm noção disso? Ela atualmente tá com a nota melhor do que Game of Thrones. Aquela lá que eu tinha mostrado são as maiores notas, mas pelo IMDb, na atualidade, o mais popular está sendo Yellowstone e logo em seguida o Arcane. No Metacritic, que é um outro site de crítica, ele é mais focado em jogos, mas só que também tem um setorzinho dele ali de TV, ele tá com uma nota 9.3. Isso é muito alto, vocês não têm noção. E pelo Google gostaram desse programa, aqui através dos usuários do Google. Então, provavelmente a série deve ter continuidade, que ela tá tendo uma aprovação imensa, tanto da parte crítica quanto da parte da gente, né mesmo? E eu acho muito interessante a Riot focar nessa parada, porque não só pessoas que jogam LoLzinho conseguem entender, todo mundo consegue entender Arcane. Tem gente que nem joga LoLzinho e tá assistindo a série. Se não der certo, se eles gastarem muito dinheiro com a série, por favor, continue pela gente, porque tá pica essa série, meu amigo, tá muito bolada. E agora, antes de iniciar o vídeo falando sobre as curiosidades, eu quero que vocês se familiarizem com o mundo de Arcane junto com o mundo do LoLzinho. Tenham noção que o mundo de LoLzinho vai ser bastante diferente do mundo do Arcane. Isso a própria Riot falam, que vai ser do mundo do LoLzinho, mas só que não vai seguir toda a lore de todo mundo. Mas só pra vocês terem noção do que eu tô falando, isso daqui é a Runeterra. Se vocês não sabem o que é a Runeterra é praticamente o planeta Terra do mundo do Arcane, o mundo do LoLzinho. A história está sendo contada em Piltover Zaun, que é exatamente aqui. E aqui, a parte alta é Piltover e a parte baixa é Zaun. E entre as duas tem uma ponte, né? Que é no início do episódio 1, aparece lá a ponte que estava tendo guerra, os cacetes todos. E as cidades são conectadas, como aqui próprio o site mostra. Elas são conectadas, mas quanto mais baixo for, mais adentro você entra em Zaun. E quanto mais alto, mais adentro você entra em Piltover. Sendo que a história está sendo contada somente aqui, mas tem Noxus, Demacia, Freljord, Ionia, Água de Sentina, tem a pica toda ainda para acontecer. E unicamente a história por início está sendo acontecida aqui, entre Piltover, que é a parte alta, passa a ponte, e aqui Zaun, que é a parte baixa. Eu vou tentar explicar para vocês basicamente a diferença entre Piltover e a diferença entre Zaun. Um cidadão de Piltover, ele é autossuficiente, ele não é pobre, ele pode ser rico ou pode ser de uma classe média alta. Se ele é autossuficiente, ele não espera ganhar nada de graça de ninguém, e ele sempre tenta fazer o seu melhor, como fosse chinês, tá ligado? Nesse pensamento de ser o melhor. Ou japonês, não sei. Eles gostam de mercado aberto e livre. O ambiente de Piltover, ele é metrópole. E a política deles é uma oligarquia. Ou seja, um governo de poucos membros. E ao mesmo tempo, aristócrata. Basicamente, uma liderança de nobres, só pra vocês entenderem. São as famílias que tá no topo ali da pirâmide pode mandar em Piltover. Mas o que tá sendo interessante de atualmente é o seguinte. Como a história tá sendo contada em Piltover, nós podemos ver ainda aparecer o Ezreal, que ele é de Piltover, mas só que provável dele não aparecer agora, porque na própria lore do Ezreal, ele até brinca, né? Seu lugar é no museu. Ou seja, a família dele é de arqueólogo e ele é arqueólogo. Tanto que a manopla que ele pegou foi na catacumba lá do pessoal lá de Shurima que ele conseguiu. Ele até faz aquele teletransporte lá, que é o E dele. Mas só que em toda a lore fala que ele é de Piltover, mas ele fica grande parte em Shurima. Então, provavelmente a gente não vai conseguir ver o Ezreal por agora. Ou pode acontecer, não sei. Mas eu acho muito interessante do Arcane falar sobre o Ezreal, porque o Ezreal é um dos personagens mais populares do LoLzinho. Então, se aparecer o Ezreal, o povo do LoLzinho vai amar, ainda mais o Zulek, aquele doente.
bastante. Mas pode aparecer a Orianna, e eu acho que ela pode ter já aparecido, mas é uma teoria minha particular, posso estar redondamente errado. Pode aparecer a Seraphine, que eu caguei, não gosto desse boneco. Pode aparecer a Camille também, que ela é pica. E essa é a Piltover. Relembrando que a Piltover, eles focam bastante no poder do Hextech, que é o poder do arcano. E o legal de Arcane, apesar de ser ficção, ele fala muito sobre a nossa realidade. Zaun e Piltover é símbolo da desigualdade social. Zaun sendo aquele povo pobre e Piltover sendo aquele povo rico. Zaun é uma cidade totalmente poluída, localizada abaixo de Piltover. Ela é uma cidade de pesquisas e indústrias sem limite algum à humanidade. Você vai ver tanto indústrias só poluindo todo o local, ou quanto você vai ver pessoas sendo modificadas, perdendo a autonomia, perdendo o livre-arbítrio por causa de Zaun, porque eles estão cagando pra isso. Eles só querem produzir, criar pesquisas acima de qualquer coisa. O ambiente de Zaun é urbanizado e é totalmente poluído e tóxico. E a política deles é uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos membros. E é industrial, focada unicamente na industrialização, não se importando com o ambiente, humanidade, porra nenhuma. Eles só querem industrializar a porra toda. E também tem os barões da química, que é o povo mais rico, assim, de Zaun. E ao mesmo tempo que, como eles estão contando a história de Zaun, já apareceu na série, né, a Jinx, o Echo, o Victor, o Singed. Provavelmente vai aparecer o Ulrich, que muita gente tá achando que o Ulrich é o Vander, e eu concordo plenamente. Pode aparecer o Blitzcrank, pode aparecer o Dr. Mundo, pode aparecer a Janna, o Twitch, o Urgot, o Zack, o Ziggs, todos eles são de Zaun. E eles usam os poderes do Quintech. Agora vamos falar a diferença entre Hextech e Quintech. A Hextech, ela é uma energia limpa. Ao mesmo tempo que ela é uma energia limpa, ela é limitada. Ela sendo uma energia limpa, limitada, ela é bastante fácil de mexer. Fazendo um exemplo da nossa realidade, Hextech é como se fossem as placas solares, ou os carros movidos a bateria. O Hextech são poderosos cristais que geram uma grande quantidade de magia, a magia arcana. Hextech são artefatos antigos e limitados. Eles pertenciam à raça dos Skarner lá. Pra vocês terem a noção de quem usa os poderes do Hextech, são gente pra cacete, mas eu vou falar. Basicamente, a Camille, a Orianna, que tem os seus corações de Hextech, o Heimerdinger com seus inventos, o Victor tem o núcleo de energia, a Vi com suas manoplas, o Jace com seu martelo e o Echo com seu Rival Z, que ele consegue controlar o tempo, né? Ele consegue voltar no tempo. E agora vamos falar sobre a Quintech, que é a arma assim, meio que biológica assim de Zaun. Ela é ilimitada, abundante e totalmente perigosa. E no nosso exemplo, assim, ela é como se fosse as usinas nucleares ou os carros movidos a combustão. E ela é perigosa porque muita gente injeta em seu corpo. E quando ela injeta em seu corpo, ela pode dar um grau de insanidade alto, ela pode dar loucura, ela pode transformar a pessoa totalmente por dentro, ela pode ser totalmente viciante, tanto que tem momentos que parece que até que é o crack, se vocês forem comparar. Porque é tão a nossa realidade Arcane que, apesar de ser ficção, você olha e fala, caralho, é muito a nossa realidade de hoje em dia. E quem usa o Quintech é o Zack, que ele é resultado de um derramamento tóxico, ou seja, ele é praticamente totalmente o Quintech. O Urgot, que faz mudanças em seu próprio corpo. O Ulrich, criado pelo Singed, isso na lore do LoL. As armas de Jinx, as bombas de Ziggs e o próprio Twitch. E uma coisa bastante interessante que vocês têm que entender é que, como eu disse no início, o mundo de Arcane pode ser totalmente diferente do mundo do LoLzinho. Não totalmente, né? Mas pode ter coisa que não vai seguir fielmente a história do LoLzinho. Por exemplo, a Vi ser irmã da Jinx. Na lore do LoL isso não existe, mas no Arcane a gente tá vendo que existe. Que lá no início a mãe delas morre e acontece que dali tudo. E uma coisa também que muita gente tem que ter ciência é que o tamanho dos personagens. A gente joga LoLzinho, mas eu particularmente vejo o LoLzinho como se fosse muito Super Smash Bros. Sabe? São os personagens da história jogando em uma realidade totalmente pra gente se divertir, porque não tem nada a ver com a história. Um exemplo disso, o Viego, ele tem 1,93 m e o Shaco, ele tem 40 centímetros. Aí, enquanto o Viego tem 1,90 m, o Nasus tem quase 4 metros. E a Anivia na lore, ela tem 4,57 m. O Skarner também, ele é grande pra caralho. O Maokai, meu amigo, 6,70 m. O Vel'Koz, rapaziada, ele tem 9 metros. E o Malphite, na história, ele é uma montanha, literalmente. Ele tem 130 metros. E o Shogat, ele pode crescer tanto que ele pode ter o tamanho do planeta, o Bardo também, e o criador da pica toda, nada mais, nada menos do que ele.
Então na lore não faz muito sentido com o que a gente joga no LoLzinho. E na história falam que Piltover foi criado entre 772 e 787 After Noxus, ou seja, depois de Noxus. Na nossa realidade aqui, nós chamamos de antes de Cristo e depois de Cristo. Na lore do LoLzinho eles chamam de antes de Noxus ou depois de Noxus. E Piltover foi criado há 770 anos depois de Noxus. E na própria série do Arcane, Heimerdinger fala que Piltover vai completar 200 anos. Ou seja, a série está sendo mais ou menos passada em 900, quase 1000 anos depois do surgimento de Noxus. Noxus ainda existe, não tô falando que Noxus não existe. O mundo de Arcane, ele é bem parecido com a nossa realidade. Lá o Victor tá quase morrendo, por quê? Por causa da poluição de Zaun, essas coisas todas. E a gente vive isso na nossa realidade. Tem estudos que falam que a poluição do ar pode aumentar o risco de insuficiência cardíaca e câncer de pulmão. Não precisa nem estudar para saber disso, né? Isso é óbvio. E até aquelas torres de alta tensão, eles aumentam a probabilidade de leucemia na infância. Cara, muita coisa. Tumor, Alzheimer, um monte de coisas. E rico não vai morar perto desses lugares onde tem muita poluição, onde tem aquelas torres de alta tensão enormes, feiosas. E no momento de Arcane também tem os interesses próprios, tem a corrupção, tem a desigualdade social entre Piltover e Zaun, tem a politicagem também. Apesar de ser uma ficção, eu acho muito legal que tenha muito da nossa realidade. E também tem até o Quintec, eu não sei como é que tá sendo chamado em Arcane, ou como será chamado. Aquele líquido roxo, né, que normalmente no LoLzinho é verde, ele é como se fosse o crack. Porque tanto que no ato 2 a gente vê como é que o povo fica, né? Como eles estão fazendo com que a gente se choque com a série, vendo muito da nossa própria realidade. Então, gente, vamos começar agora a falar sobre as referências do ato 1, episódio 1. Eu fiz esse breve resumo só pra vocês entenderem tudo que tá passando pela série. E os próximos vídeos dos próximos atos, obviamente, eu vou pedir pro pessoal ser redirecionado pra esse vídeo pra entender tudo sobre a série, pra assistir o 1, 2 e 3. E amanhã vai ter o ato 2. Então vamos começar pelo primeiro episódio. O primeiro episódio já começa com os vigias, que aqui são chamados de defensores. Mas só que na lore do LoLzinho, eles são chamados de vigias, né? Que é como se fossem os policiais de Piltover. E na cena inicial, né, é a guerra entre o povo de Piltover e o povo de Zaun. E no início a gente já consegue ver ali a ponte, né, que separa Piltover e Zaun. E tem esse trecho, né, que aparece o topo de Piltover na visão ali da ponte. Aí aparece a Powder e a Violet juntinhas ali vendo a morte da mãe delas. Aparentemente deve ser a mãe, né? Eu não sei porque eu olho a mãe delas e eu lembro da LeBlanc. Antes de todo episódio decorrer, aparece ali a vista de Piltover, né? Que é ali nesse primeiro contato que a gente tá tendo com Piltover na história ali do Arcane. E um fato interessante é que esse óculos que o Clegor tá usando é o mesmo óculos que a Vi usa na splash art dela no LoLzinho. E no início que eles estão fazendo aquele parkour, os cupcakes que aparecem ali do lado são os mesmos cupcakes da Caitlyn. Essa sacada é a sacada da casa da Caitlyn. E pra quem não sabe, né? Pra quem é lerdão burrão, joga LoL, mas só que não sabe disso, o cupcake é o W da Caitlyn, que ela coloca uma trap e dentro ela coloca um cupcake. Bizarro, cara, é que tem um frame que lembra muito o Brown, cara. Ele parece que tá com um bigodinho. Aí depois deles conseguirem roubar, rola aquela toda porradaria, aquele sangue voando, os caralho a 4. Logo em seguida tem uns easter eggs muito interessantes. Quando a Jinx tá correndo com a sacola e ela vai jogar ali no rio, aparece o símbolo ali do Pentakill na parede e em cima tem um cogumelo do Timo. Então tem cogumelo do Timo e tem ali o símbolo do Pentakill. E quando a Jinx tá atrás da parede correndo do cara, aparece ali um panfleto do Dr. Mundo, cara. Tá vendo ali, ó? Do Dr. Mundo na skin Mundo Corporate. Aí logo em seguida eles voltam, né, depois do saque ter dado errado, e aparece um quadro ali do Shogat Gentleman. E essa cena é maneira, porque aparece um dos criadores do estúdio que tá fazendo a animação do Arcane. Por que tá ali? Não sei, mas quiseram botar o cara ali. Aí ali é como se fosse um prostíbulo, né? Aí aparece ali a mulher que parece a avó da Zoe, ou parece a Zoe mais velha, e tem um cara ali. Aí nessa cena aparecem os cogumelos do Timo e parece o Krug, cara. E no início também estão dizendo que esse daí é o povo de Ionia, galera. Se tiver o povo de Ionia realmente, tá dando abertura, sabe, pra quem entrar na história? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ionia. E obviamente pode chegar o Lee Sin na história, pode aparecer o Jinzão, pode aparecer gente pra cacete se realmente aquilo ali for o povo de Ionia. Aí esse é o primeiro contato que a gente tem com a cidade de Zaun. E nesse primeiro episódio a gente já começa a ter contato com o nome da Jinx, né? Porque muita gente chama ela de Powder, é o nome dela real, mas só que começam a chamar ela de Jinx. Por quê? Porque Jinx, no caso, ela, nesse sentido aí, tá falando que ela tá zicando cada trabalho que eles estão fazendo. E temos também contato com o Vander, né? Que é o pai, assim, o pai de criação dos órfãos. E esse carinha aí da esquerda, ele é chamado de Huck. Ele tem uma vozinha fina, dentinho, né? Ele usa cleans, ele já tem uma postura meia curva. E muita gente tá dizendo que esse cara aí futuramente será o Twitch, por causa da vozinha,
roupinha, por causa da postura, por causa do dentinho, por causa da orelhinha, por causa do óculos, até ele tendo ali uma roupinha verde. Então tem muita gente acreditando nisso e eu também acredito nisso, que ele pode acabar sendo o Twitch. E o Huck, né, ele tava negociando com esse pessoal aí que ela me lembra muito a Illaoi, não sei porquê, eu não tô dizendo que ela vai ser a Illaoi, não tô dizendo isso, mas pode ser da mesma cidade, eu sei lá, mas lembra muito a Illaoi. E nessa parte ele faz a referência ao Silco, né, que ele tomou aquela facada no braço. Aí aqui, o Vander chega ali na lojinha do Benzo e logo em cima dele ali tá tendo o capacete do 30 América, que a gente consegue ver. Do lado esquerdo parece que é um pote de vida, ali perto da fornalha. E ali o Benzo, ele tá segurando o Heart of Gold, que era um item muito quebrado na época, lá pra 2012, 2011, 2013. Mas só que ele, infelizmente, ele foi... Felizmente, né, no caso, ele foi removido. Ele era um item de suporte que dava gold, dava armadura, dava resistência mágica, e todo mundo fazia esse item na época. E ele também aparece uma espada BT, né, uma GPC, aquela espada de 1300. Na parede aparece ali o Liandry, mas também lembra muito ali a máscara do Jin, né? Muita gente fala que não é, mas só que, cara, me lembra muito a boquinha ali. E também aparece ali no cantinho aquele item de suporte que é ali de Shurima, sabe? E nessa cena o Echo fala que chegou um rapaz, né? Um estranhão que foi lá na loja, comprou um monte de equipamento. Isso aqui fazendo referência que foi o Jace, que desceu pra Zaun ali e comprou um monte de equipamento. E atrás do Echo aparece o automóvel que eles usam no clipe do Enemy, no próprio vídeo lá do Imagine Dragons, fazendo como fosse um teaser assim da Arcane. E nesse episódio a gente tem o nosso primeiro contato com a Grayson, que é a xerife de Piltover. E também a primeira aparição do Echo é no próprio primeiro episódio. E o interessante é que Zaun é tão poluída, que o povo de Piltover, quando ela vai descer pra Zaun, ela tem que ficar usando essas máscaras aí, para não se intoxicarem com o ar de Zaun. E também lá na loja aparece o Rabadon. E nesse primeiro episódio mostra ali a cabana ali, como fosse o covil ali do Silco. E é interessante que tem um peixe lá atrás, um bicho enorme, e dando um pouco da magnitude das coisas que podem aparecer ainda nessa série. E nesse episódio a gente conhece o Silco, tá ali com aquela estufinha dele de maconha do lado direito. A gente conhece o Singed, e essa é a tela final do primeiro episódio. Um contraste totalmente diferente do início do episódio, mostrando Zaun e Piltover. E pro início do segundo episódio, já aparece a Caitlyn, pela primeira vez na série. Também aparece o Jace pela primeira vez. Aí tem aquela explosão e ele lá fica inconsciente. E faz ele lembrar do passado dele, né? Dizem que eles estavam em Frio Jorge, que é, no caso, ele e a mãe dele. A mãe dele desmaia e você consegue ver ali, né? Que tá os dois dedos dela ali praticamente... Acho que ela perdeu, no caso, já tava roxo pra cacete, perdeu os dois dedos. Aí chega esse cara aí, muita gente acha que é o Ryze. Eu não concordo muito. Posso estar errado, mas eu não acredito que seja o Ryze, não. Porque no final daquilo tudo que acontece, aparece ali a mãozinha dele é branca, né? Pô, o Ryze é azul, cara. Se o Ryze for brancão no Arcane vai ser muito estranho. Não, ele tem que ser azul, tá? No LoLzinho azul tem que ser azul. Aí voltando, ele faz todo aquele bagulho lá, dagadá. Muita gente acha que daqui é o ultimate do Ryze, que ele faz, né, no caso. Por isso que falam que é o Ryze, que eles teletransportam. Mas também pode ser o próprio Recal. Isso ninguém parou pra pensar. Aí depois de ele fazer aquilo dali tudo, a lua fica exatamente ali alinhada entre Piltover e Zaun. Porque se você for ver aqui em cima, tá vendo aqui, ó, no mapa, tá ali Piltover e Zaun, e aqui Piltover e Zaun. Bem igual os dois aí. Então a lua fica exatamente em cima de Piltover e Zaun. Aí depois disso, eles são teletransportados, provavelmente pra Piltover, né? E a mãe dele consegue sobreviver. E o legal é que vocês conseguem ver que ele conseguiu teletransportar tudo que tava em volta deles, que tem até um pouco de gelo. Ali embaixo da mãe dele tem um pouco de gelo, mas em volta é tudo grama. Aí logo depois a gente tem o nosso primeiro contato com o Victor, e a gente percebe que o Victor é perneta. Muita gente percebeu isso no LoLzinho, que o Victor é perneta. Eu confesso que eu não tinha notado, mas eu fui descobrir que o Victor é perneta no Arcane. Temos nosso primeiro contato também com o Heimerdinger, com o professor Heimerdinger. Fiquei um pouquinho frustrado, porque na lore do LoL ele é o inventor, ele é o picoroso, e aqui ele é só um democrata, ele é só um, sei lá, um político. Ele que criou Piltover. E aqui o Heimerdinger, ele fala que tem 307 anos. O Jace fala que tem 24 e... logo em seguida, o Heimerdinger fala que tem 307 anos. E quando lá a Vi tá brincando lá, tá dando porrada naqueles negócios, a gente consegue ver que a Vi, ela consegue estourar todos os recordes. O único que consegue chegar um pouquinho perto dela é o Clagger. E nesse mesmo episódio, a gente começa a ter o primeiro contato da Jinx ser realmente um ADC, né? Um atirador, que ela consegue acertar todos os alvos ali bem, com uma facilidade enorme. E ela vai jogar um arcadezinho ali, tem um easter egg ali mostrando o Timo. E logo em seguida, a gente tem contato ali com a Oligarquia, que é ali os
7, né? No caso aí são só 6, mas só que tem um Heimerdinger, só que não tá, né? São um pessoal que manda praticamente inteiramente em Piltover. E a gente começa a notar que a Caitlyn tem um crush no Jace. E eu fiquei bastante... What? Nada a ver? Porque na própria lore do LoLzinho, assim, todo mundo, até os fãs mesmo falam que a Vi tem uma quedinha na Caitlyn e a Caitlyn tem uma quedinha na Vi. Tem que ser assim, sempre será assim. Essa é a história. Mas só que no início, ali no ato 1, eu já comecei a não gostar disso. Que parece que eles estavam fugindo, meio que, tá, não falar sobre isso. Mas, mano, tá na história. A Vi tem uma quedinha pela Caitlyn e assim vice-versa. E teria que ser assim. Quando eu vi isso da Caitlyn, tá correndo atrás do Jace, parece ter um crushzinho nele, eu fiquei um pouquinho desapontado. Um negócio interessante também que falam que esse rapaz aí, que é um dos picorossos ali de Piltover, falam que ele não é um robô. Ele só usa essa máscara aí porque ele fala uma outra língua e essa máscara meio que faz a tradução pra ele. É o que dizem, né? Pode ser verdade, ao mesmo tempo pode ser mentira. E um negócio interessante é que a Mel, que é essa daí do meio, que me lembra muito a Karma, não sei porquê, ela é mais rica de Piltover e ela, da família Medarda, ela é mais pobre da família Medarda. Meu amigo, tem muita coisa grande ainda por vir nessa série. Tanto que tem uma parte da série, do segundo episódio, que ela fala que ela quer botar Piltover no mapa. Ou seja, Piltover é um país pequeno ainda comparado ao resto do mundo. E só pra vocês entenderem, é o que eu disse, Piltover é só isso daqui. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem Noxus, tem Demacia, tem muita coisa. E a história tá se iniciando aqui, galera, pode vir muita história ainda. E tem um trecho que o Heimerdinger fala que tem medo de mexer com magia por causa da Guerra Rúnica. E a Guerra Rúnica aconteceu antes do surgimento de Noxus. Pra vocês terem noção, teve a Guerra do Vazio e logo em seguida teve a Guerra Rúnica, as Guerras Rúnicas, que foi de 13 a 3 anos antes de Noxus. E Piltover foi fundada em 772 depois de Noxus. Ali na história tá acontecendo 200 anos depois do surgimento de Piltover, ou seja, tá aí mais ou menos ali no ano de 900, de 970 a 980 por ali. Sendo que não tá batendo com a idade do Heimerdinger, ele fala que em 300 anos, sendo que as Guerras Rúnicas foram quase há 1000 anos atrás. Mas só que dizem que o tempo dos Yordles são diferentes do nosso tempo. Lá no país dos Yordles passa totalmente diferente da nossa realidade. Então é isso que tentam explicar sobre essa história que tá acontecendo. Que, pô, Guerras Rúnicas foram há 1000 anos atrás, o Heimerdinger falou que tava lá, porque não tá batendo. E nesse segundo episódio tem um contato do Marcus com o Silco. E lembra que a mãe do Jace estava lá no gelo e ela acabou perdendo os 2 dedos? Depois ela acabou realmente perdendo os 2 dedos e tá ali, ela com os 2 dedinhos ali mudados. Aí tem um trechinho ali do Jace querendo se matar, né? Porque ele ficou triste, que a pesquisa dele foi toda pro lixo. E chega o Victor. Eles acabam ali fortalecendo uma amizade que, futuramente, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Na minha opinião, um dos personagens que eu mais gosto de toda a série, até agora, e também até fora da série que eu gosto, é a Caitlyn e o Victor. Quais são os personagens que vocês mais gostam? Sendo que na lore, né, o Victor é um dos maiores vilões do LoLzinho. E agora vamos falar do último episódio do Ato 1, que já inicia com o Silco ali, ele afundando. Aí tem toda aquela briga do Silco com o Vander, ele dá aquela facada dos caralho 4, e tem a morte da xerife Grayson de Piltover. E a gente vê também toda aquela produção de Quintec, que é como se fosse um tráfico de drogas. E também, além daquele tráfico, né, além da Grayson morrer, também o Silco mata todo mundo e rapta ali o Vander. Ele mata também o Benzo, tadinho, gordinho, bonitinho, que a gente gostava. Aí ele chega, pega o Vander ali que tá desacordado. E nesse episódio a gente consegue ver a força da Vi, que apesar de ela ter ali, acho que, se não me engano, deve ter uns 10, 11 anos. A Jinx tem 7, ela deve ter uns 10, 11 anos, não sei. Ela tá ali dando uma porrada pura. Ela tá pura, filha. Ela tá sem nada. Ela pura consegue dar uma porrada do tamanho daquele maluco ali enorme. E aqui a gente começa a ter o primeiro contato também com as armas Quintec biológicas, né, em cima dos humanos diretamente. Mas só que a Vi, ela não consegue bater de frente com o maluco, não. Aí, enquanto isso, tá tendo ali também um avanço Hextech, né, que chega, o Jace dá o anel dele ali pro Victor, e a Jinx fazendo merda como sempre. Ela vai lá e joga aquele macaquinho lá, explode a porra toda e mata geral. Essa explosão vai em cima do Singed, acaba matando o Clagger, tadinho. Mata o Milo. No início eu achei que o Milo seria o Echo, né? Aí nesse momentinho a Sevika, ela se joga ali na frente do Silco e protege ele, mas só que o braço dela ali acaba sendo despedaçado e a Vi acaba olhando ali, que ela não entendeu a explosão, né? Mas só que ela acaba olhando ali e percebe de onde que veio toda essa explosão. Ela fica meio que puta e triste ao mesmo tempo. Aí o Vander vai lá tentar proteger, né? Ele cai em cima dos Quintec e daí surge a teoria que o Vander é o Ulrich. Porque, meu amigo, ele fica enorme. Ele fica enorme e forte pra cacete. A gente consegue ver também até a força do Vander em cima do outro bicho lá. Mano, é que ele dá de 10-0 em cima do outro. E vê se esse daqui não é o gemido do Ulrich.
ele geme igualzinho um cachorro, cara. Não tem como. Ele é o Warwick, não tem como. Tem que ser o Vander Warwick. E o interessante que me fez pensar ainda mais dele ser o Warwick é nessa cena aqui. Por quê? Porque aqui o Vander tá quase morrendo, né? Ele vai lá, bate a cabeça no chão e acaba toda a luzinha ali do Quintek e ele aparentemente morre, né? Na lore do LoLzinho, o quê? O Singed criou o Warwick, né? Mas só que o Warwick não resistiu, ele foi lá e descartou o corpo. Ó, Singed descartou o corpo em uma cova nas profundezas do Sumidouro de Zaun e passou a se dedicar ao seu próximo experimento. Mas a morte se revelou o verdadeiro catalisador da transformação de Warwick. Enquanto seu corpo esfriava no topo de uma pilha de defuntos, as substâncias químicas finalmente fizeram efeito. A câmera em suas costas começou a bombear. Então, ou seja, esse momento aqui que o Vander pode ser um desfecho para realmente ele ter toda a força Quintek e ele se transformar no Warwick, ou pode ser o desfecho do Silco pegar o corpo dele e continuar os experimentos do Singed em cima dele e criar o Warwick. Então tem muito desfecho para realmente o Vander ser o Warwick. E que ele não foi um personagem que eu acho que todo mundo simpatizou por ele. E meu amigo, olha o tamanho que ficou ele, filho. Olha o tamanho disso. E logo em seguida vai ficar puta pra cacete com a Jinx, porque ela percebeu que foi a Jinx que fez isso daí tudo. E daí ela fala, porque você é uma Jinx, ou seja, você é um azar, você é azarada, isso, aquilo, você me ouviu? O Milo estava certo. Aí ela vai dar um tapãozão de 180 graus na cara da Jinx e chega o Silco, vê a Jinx chorando pra cacete, considera ele pra ele o novo pai, fala que a irmã morreu, não existe mais. E nesse momento aqui é um easter egg maravilhoso de uma obra de arte do Alexandre Cabanel, que é na realidade o Anjo Caído, que é essa cena aqui, provavelmente vocês já viram, né? Aí esse olhar aqui da Jinx é basicamente o do Anjo Caído. E nessa pintura aqui é basicamente Lúcifer, né, descendo do céu e sendo expulso do paraíso, meio que a família não aceitando mais Lúcifer. E aqui é a mesma coisa. A Jinx sendo referenciada a Lúcifer, no caso, né? E ela fica com aquele mesmo olhar de Lúcifer, filho. Que loucura. Então é isso, meus amigos. Esse daqui é o videozinho do ato 1. E amanhã eu vou lançar o ato 2. Tô sem voz. Então, por favor, galera, esse tipo de vídeo é um vídeo que me dá muito prazer trazer aqui pra vocês. Porém, é muito trabalhoso. Então, se possível, dá aquele likezão. E se você não for inscrito, obviamente, se inscreve no canal, que tem muito mais vídeo de LoLzinho aqui pra vocês. Dá aquela divulgada, manda pro teu amiguinho. Valeu, falou e até amanhã.